Bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia a todo mundo que está assistindo Manhã Cidade. Mais uma segunda-feira, mais um dia de quê? Coluna Money. E na coluna de hoje eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo atribui valor a ele, mas pouca gente sabe que dá para investir nisso. Eu estou falando do ouro, esse metal precioso que a gente mede até em gramas de tão valioso que ele é. E aí eu vou tentar responder algumas perguntas para vocês aqui. Se ainda vale a pena investir em ouro, qual a perspectiva, o que você deveria saber para ver se faz sentido para você investir em ouro e como investir, né? As formas que você tem de investir nesse metal precioso. E para começar eu já vou chutar o balde aqui, citar uma frase do Ray Dalio, autor daquele livro Princípios. Ele tem uma frase sobre ouro que é bem interessante, ele diz o seguinte: quem não investe em ouro, quem não tem ouro na sua carteira, ou não entende de economia ou não entende de história. E por que ele fala isso? Não entende de economia. Quando a gente não investe em ouro, a gente está negligenciando o que pode acontecer, nos cenários que pode acontecer com a economia como um todo. A gente não sabe se a economia vai pipocar nos próximos anos, ninguém tem bola de cristal, mas também a gente não sabe se ela vai para outra crise ou entrar em um buraco. A gente tem que estar protegido nesse sentido. E aqui já vai a primeira perspectiva, primeiro ponto importante para quem tem investimentos em ouro, que é essa segurança que ele pode nos proporcionar. E é até o segundo ponto que ele fala, né? Não entenderia de história. Todo mundo sabe que o ouro é um metal precioso que vale há milênios, desde antes de Cristo. A civilização egípcia já moldava as coisas dela lá em ouro. Os astecas, os espanhóis, quando chegaram aqui na América, trocavam as coisas com os índios em ouro. Os portugueses também, quando chegaram aqui no Brasil, também fizeram a mesma coisa, porque eles já tinham essa cultura lá. Os índios até diziam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua, para você ver que, mesmo sem ter noção nenhuma, a gente atribui valor a esse tipo de coisa. E quando a gente vai para uma perspectiva mais histórica ainda, a gente sabe que nas grandes guerras, nos grandes conflitos, todos os locais que você chegava, a maioria das coisas eram pagas em ouro, em metais preciosos. Mas vamos lá, o porquê você deveria cogitar ou pelo menos entender como funciona o investimento em ouro. Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é que o ouro ele não é um ativo. O que seria isso? Não é um bem que você vai comprar e ele por si só vai estar gerando dinheiro para você, feito acontece com as ações, com os fundos imobiliários, com os juros das aplicações que você tem no banco. Ele não é um ativo. Ele vai funcionar para os investimentos como uma reserva de valor, ou seja, o valor que aquele metal precioso tem, ele vai oscilando, subindo e descendo de acordo com a perspectiva, as compras e as vendas que as pessoas vão fazendo sobre ele. Então, se tem muita gente comprando ouro, o preço dele vai subir. Se tem muita gente vendendo, o preço dele vai cair. Mas sempre vai estar atrelado à perspectiva de valor que as pessoas têm sobre esse metal precioso. E toda reserva de valor ela tem pelo menos duas características. A primeira delas é a escassez. Não é que o ouro seja limitado, mas é porque o custo para você minerar, fazer uma mina, contratar o pessoal para ir lá garimpar, extrair, fazer todo o processo com ouro é muito caro. Então, a quantidade de ouro que tem circulando no mundo, ela é relativamente a mesma desde então, porque pouco ouro vem sendo garimpado. Isso dá uma perspectiva de escassez para esse produto, por isso que o preço dele vem subindo tanto ao longo do tempo, sempre estabilizado de acordo com a economia. E o segundo ponto que toda reserva de valor tem é a não deterioração. Se você for pegar aí algumas peças de ouro do Egito Antigo, das civilizações mais antigas antes de Cristo, vai estar praticamente intacto, porque aquele produto ele é tão rígido, tão resistente, que o tempo não causa tanto efeito nele. Por isso que o valor vai sendo mantido por gerações. Tem aí pessoas que têm objetos de ouro de 3, 4 gerações da sua família. Daí você vê a importância de ter essa característica numa reserva de valor. Mas aí é onde está justamente o ponto. A função desse metal para a sua carteira como investimento vai ser trazer estabilidade para suas aplicações. Se as aplicações começam a subir muito, aquele ouro vai estar acompanhando, as pessoas vão estar com uma perspectiva otimista. Se a gente entra numa crise, numa situação não tão difícil, os outros ativos financeiros podem vir a cair, o preço do ouro vai se manter. Então isso vai estabilizar, evitar que você tenha grandes perdas. Essa é a principal função dele para os investimentos. Aí você deve estar se perguntando: Neymar, como é que eu vou fazer para investir em ouro? Vou chegar ali, comprar um monte de ouro e guardar em casa? Isso não, de longe, é a melhor opção para você fazer. A segunda opção é através de contratos de ouro, que são negociados ali pelos bancos centrais. Todo banco central, uma parte
do seu patrimônio, do seu valor, é em ouro. Então eles têm ouro armazenados e eles emitem contratos desse ouro. Ou seja, você pode comprar uma parcela daquele ouro que está armazenado nos bancos, num banco central, mas não ter ele fisicamente. Você só tem um contrato indicando que aquela parte do ouro é sua. Essa é a segunda forma e isso também é negociado na Bolsa de Valores. A terceira forma de se ter ouro é através de fundos especializados na compra de ouro. A gente tem vários, de várias empresas aqui no Brasil, que você compra uma cota do fundo, aquele fundo investe o seu dinheiro em ouro. Então, indiretamente, você está investindo em ouro. São essas três formas as principais, né? Ter ouro físico, ter através de contratos ou ter através de fundos de investimento. E para finalizar nossa coluna, eu queria fazer um exercício reflexivo com vocês aí. Pensa que você descobriu uma máquina do tempo e vai conseguir viajar 100 anos daqui para o futuro, certo? Você só tem uma mala para levar algumas coisas. Pensa aí em qual investimento, em qual bem ou alguma coisa que você levaria para esses 100 anos no futuro. Eu não estou falando de pai, mãe, esposa, coisa que vocês levariam naturalmente, mas pensando em investimentos, em coisas que fosse levar valor para você. O que você levaria? Eu particularmente levaria um pouquinho de ouro, porque é uma coisa que já se provou no tempo. Feito eu disse anteriormente, tem peças de ouro de milênios antes de Cristo. Ou seja, a tendência que isso continue tendo valor é muito grande. Então levaria outras aplicações, com certeza, mas um pouquinho de ouro, com certeza eu colocaria nessa mala para daqui a 100 anos. Faz essa reflexão aí, que pode lhe dar uma perspectiva de projeção de futuro para os seus investimentos. A gente se vê na próxima segunda com mais dicas de investimento, educação financeira. Até lá, valeu!